Hoje, 8 de março de 2026, às 19 horas e 58 minutos, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e 23 anos de meu ministério pastoral, vou pregar nesta noite a parte 7 de 26 da carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no seguinte tema: prestem bastante atenção. As marcas do ministro de Deus e o exercício da disciplina na Igreja de Cristo Jesus. 1 Coríntios 4, 14 a 21 e 1 Coríntios 5, de 1 a 7. Ouça, o ministro, no grego hiperetes, é um pai amoroso. 1 Coríntios 4, 14 a 21. A última figura que o apóstolo Paulo usa nesse capítulo 4 de 1 Coríntios é a figura de um pai que precisa exercer doçura e temor. O apóstolo Paulo já tinha comparado a igreja em Corinto a uma família, mas agora sua ênfase é sobre o ministro hiperetes como pai espiritual. Se você olhar a palavra ministro hiperetes no campo religioso, está falando de alguém que exerce a função de líder na igreja local. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir o ministro hiperetes nos dá uma ideia totalmente contrária. Ministros hiperetes significa remador de galés, tá, do navio. Essa palavra era utilizada para classes mais simples de servos, escravos, sentenciados à morte. Os ministros hiperetes são meros servos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A palavra grega hiperetes só aparece aqui em Corinto, em todo o Novo Testamento. Nos grandes navios romanos existiam as galés, que eram porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam serviço antes de morrer. Eles tinham os seus pés amarrados com grossas correntes e trabalhavam a exaustão sob o flagelo dos chicotes até a morte. O apóstolo Paulo diz que o ministro hiperetes não deve ser colocado no pedestal como o dono da igreja ou como o capitão do navio. Antes, o ministro hiperetes deve ser visto como um escravo que segue o capitão do navio até a morte. O apóstolo Paulo está dizendo para não colocarmos os holofotes sobre o homem, porque importa que os homens nos considerem como hiperetes, ministros de Cristo, e não como capitães do navio. O obreiro da igreja é um escravo já sentenciado à morte, que deve obedecer às ordens do capitão do navio, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O apóstolo Paulo dá uma guinada de 180 graus, saindo de uma severidade imensa, hiperetes, onde usou da ironia
para a figura repleta de doçura, a figura de um pai. A severidade do apóstolo Paulo dá lugar à ternura. O apóstolo Paulo agora se dirige à igreja em Corinto como um pai a seus filhos. Normalmente, no momento que você tem de usar a vara para disciplinar os seus filhos ou filhas, você chora mais do que eles, sofre, sente mais do que eles. Parece que é isso que o apóstolo Paulo está sentindo, pois ele disciplinou severamente a igreja em Corinto, chamando os crentes de maneira dura, crianças carnais. Veja aqui as repreensões apostólicas de Paulo. Repreensão à imoralidade sexual e intolerância. Capítulo 5, 1 Coríntios. Paulo ficou indignado ao saber de um caso de incesto. Um homem vivendo com a mulher de seu pai, que a igreja tolerava. Ordem para entregar Satanás. Capítulo 5, 1 Coríntios. Isso visava o arrependimento através da disciplina. Acusação de carnalidade, 1 Coríntios 3. Paulo chama os cristãos de Corinto de carnais, crianças em Cristo, porque agiu com inveja e brigas e contendas. Crítica à desordem na ceia do Senhor, capítulo 11 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo repreendeu duramente a falta de amor e a desunião durante a ceia. Defesa do seu apostolado contra falsos apóstolos, 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo usa ironia e palavras fortes contra os líderes que criticavam, chamando de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Agora a carta dolorosa, 2 Coríntios 2, Paulo menciona ter escrito com grande angústia e muitas lágrimas, não para causar dor, mas para demonstrar intenso amor. Assim é a vida do pastor, do líder na igreja local. Ele repreende com severidade e ama como um pai, com doçura. Agora, o apóstolo Paulo se volta cheio de ternura, doçura, mansidão e carinho, dirigindo-se à igreja em Corinto como filhos amados. 1 Coríntios 4,14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Quer saber, irmã? Quer saber, irmão, o que é um pai espiritual? Vou fazer uma exposição teológica agora. Ouça com atenção o que vou apresentar. Em primeiro lugar, o pai é aquele que gera os filhos pelo Evangelho. O apóstolo Paulo fala do pai espiritual. 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A palavra grega preceptor aqui é paidagogos. É o escravo que tinha a responsabilidade de cuidar de uma criança e conduzi-la à escola. Ele, o preceptor paidagogos, não era o professor, mas aquele que levava o filho à escola e o deixava aos pés do mestre. Preste bastante atenção. O apóstolo Paulo diz: vocês,
podem ter muitos que levam instrução até vocês, de outras igrejas, de outros pastores, ou leva vocês a instrução. Porém, preste atenção, irmão, porém, vocês só têm um pai. A minha relação com vocês é estreita, sentimental, familiar e íntima. É uma relação de coração e de alma. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês no Evangelho. Consegue entender o que Paulo está dizendo sobre isso? Preceptor, pedagogos, ser pai espiritual dos convertidos no ministério dele. É isso que eu sinto no meu coração, aqui na alma, como membro de igreja. Quer saber o que é um pai espiritual? Segundo lugar, o pai é aquele que é um exemplo para os filhos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4, 16. A palavra grega imitadores, mimetes, de onde vem a palavra mimetismo, mímica. Ou seja, você ensina o filho, a filha, não apenas por aquilo que você diz, mas sobretudo por aquilo que você faz. Os filhos aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. O apóstolo Paulo podia ser exemplo para os seus filhos, e os seus filhos podiam imitá-lo, porque Paulo imitava Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 4, 17. Por esta causa vos mandei Timóteos, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada eclésia, em cada igreja. Preste bastante atenção. Quer saber o que é um pai espiritual? Terceiro lugar, o pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. 1 Coríntios 4, 18 a 21. O pai é aquele que gera, que ensina pelo exemplo, o que disciplina com amor. Você está aprendendo muito bem a ouvir a voz da palavra inspirada e revelada de Deus. Ouça o decreto apostólico 1 Coríntios 4, 18. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse ter convosco. Agora o versículo 19. Mas em breve irei visitar-vos. Se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Agora o versículo 20 de 1 Coríntios 4. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder, dinamis. Agora o versículo 21 de 1 Coríntios 4. Que preferis? Irei a vós outros com vara, com amor e espírito de mansidão? Você vai receber orientações poderosas e, mais do que isso, entender como mudar sua realidade.
eu convido você a viver a palavra de Deus. Ame-a, leia-a, medite nela e alimente-se dela. O mundo quer moldar você para afastá-lo de Deus, ou afastá-la de Deus. Com a palavra de Deus disponível, você está pronto ou pronta para realizar mudanças internas significativas em sua vida. Você está recebendo instruções espirituais para a sua vida e família. Há um momento em que a intolerância precisa ter um fim. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração do filho é o expediente da disciplina. Reter a vara do filho é pecar contra ele. Aborrece a alma do filho o pai que retém a disciplina. Chega um momento em que um pai ou uma mãe responsáveis precisam disciplinar seus filhos. Um pai que ama não pode ser indulgente com os filhos. O pai não apenas dá exemplo, ensina, mas disciplina os filhos quando eles se tornam rebeldes. O que você vai fazer agora? O apóstolo Paulo aponta que existia na igreja em Corinto uma dicotomia, um abismo entre o que os cristãos falavam e o que viviam. Ao constatar discurso e poder, Paulo expõe crentes que dominavam a eloquência, mas careciam da vida prática. Para o apóstolo Paulo, o reino de Deus não consiste em palavras pomposas, mas em poder transformador. Não basta falar bonito ou ser um fanfarrão espiritual. O reino de Deus é realidade, vida e poder em todos os níveis e sentidos espirituais. Consegue entender? Quer saber o que é um pai espiritual? Quarto lugar, o pai é aquele que dá afeto e carinho aos filhos. O pai gera, dá exemplo, disciplina e dá carinho. O filho só apanha, fica revoltado e recalcado. O filho que só apanha, fica revoltado e recalcado. O filho que só recebe carinho, fica mimado e imaturo. Você precisa dosar disciplina com ternura. Tem um tempo certo de usar a vara da disciplina e o tempo certo de colocar o filho no colo. Precisamos equilibrar correção com encorajamento. O apóstolo Paulo pergunta no versículo 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara, que é disciplina, ou com amor e o espírito de mansidão? O apóstolo Paulo era aquele homem de coração doce, cheio de ternura, um pai que tinha vontade de colocar o filho no colo, mas precisava discipliná-los, corrigi-los. Irmãos e irmãos, precisamos desenvolver esse sentimento de proximidade, de intimidade e de amabilidade na igreja. Veja a intensidade do sentimento do apóstolo Paulo. Versículo, agora, Gálatas 4,19. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto
até ser Cristo formado em vós. Olha, nós pastores passamos por isso. A figura que o apóstolo Paulo usa é de uma mãe dando à luz. E ainda mais, o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que ele era aquele que exortava dia e noite a cada um com lágrimas. E a igreja aos Tessalonicenses, Paulo era como uma ama que acaricia seus filhinhos. Gostou de ouvir? Agora você vai ouvir o exercício da disciplina na igreja. 1 Coríntios 5, de 1 a 7. Você vai se assustar. No capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a doutrina da disciplina na igreja. Esse não é um assunto fácil nem popular, mas é necessário. Onde não há correção, nem disciplina, não há amor responsável. O fracasso da disciplina hoje pode ser explicado em parte por alguns que estão ligando o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou. Lembra-se do sacerdote Eli, que julgou Israel 40 anos. Ele é denunciado na Bíblia por honrar mais seus filhos do que a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. O amor do sacerdote Eli por Ofni e Finéias, seus filhos, foi talvez um amor intenso, mas não responsável. Por isso, seus filhos se perderam no pecado. Se lembra que Davi amava seus filhos. Davi foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão, mas não tinha disposição de discipliná-lo de maneira correta. Somos informados que Davi nunca contrariou seu filho Adonias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6. Quero ouvir mais? Uma das marcas da verdadeira igreja é a correta aplicação da disciplina bíblica. Mas hoje o crente moderno não aceita disciplina na igreja. Precisamos olhar para esse assunto com muito cuidado e zelo, porque, via de regra, a questão da disciplina tem sido mal empregada na igreja de Deus. Há dois extremos perigosos quanto à questão da disciplina na igreja. Ela é aplicada com displicência ou com rigor desmesurado. Em alguns lugares, os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando-o, passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. Esse foi o erro da igreja em Corinto. Mas existe o risco de aplicar a disciplina sem amor e com rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Muito da disciplina que é aplicada nas igrejas hoje é aplicada em cima de usos e costumes, ou usar roupa ou cortar cabelo. E não em questões vitais de desobediência,
murmurações, calúnias, difamações, raiz de amargura, rebeldia, pecado, prostituição, fornicação, idolatria, mentira, e a lista é grande. Farei uma exposição teológica agora. Peço atenção às lições teológicas que apresentarei. Primeira lição teológica: a igreja numa cultura em decadência. 1 Coríntios 5:1. A igreja está inserida numa cultura em decadência. Essa não era apenas uma realidade da igreja em Corinto, mas é a condição da igreja contemporânea. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura decadente. A sociedade secular não conhece os princípios de Deus. Não ama os valores absolutos de Deus, nem está sujeita à lei de Deus. Preste atenção. Sentido teológico: a sensualidade desregrada. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 1 Coríntios 5:1. Corinto era uma cidade moralmente decadente. William Barclay diz que em matéria sexual os pagãos não conheciam o que é castidade. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo rodeada por todos os lados por um mar de paganismo. Em Corinto estavam um dos principais templos do culto gregos. Ali ficava o templo de Afrodite, a deusa grega do amor e do sexo. Nesse templo havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico àquela divindade pagã grega por meio da prostituição. A libertinagem e a promiscuidade prevaleciam na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo testemunha isso, que muitos membros da igreja de Corinto haviam sido arrancados das garras do homossexualismo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Segundo sentido teológico: 3 níveis de degradação. Corinto era uma cidade marcada pelo adultério e até mesmo pela chantagem sexual dentro do casamento. A sensualidade desregrada é, de certa forma, o pano de fundo desse grave escândalo dentro da igreja em Corinto. Há outro aspecto que quero ressaltar. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 5, 9 e 10. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias de sair do mundo. Você percebe no texto 3 níveis de degradação. O pecado contra si mesmo é o pecado da impureza. O pecado contra o próximo é o pecado da avareza e do roubo. E o pecado contra Deus é o pecado da idolatria. A sociedade de Corinto não tinha referencial em relação a si mesma, em relação ao próximo, em relação a Deus. Era uma sociedade sem rumo e sem absolutos. A igreja em Corinto vivia numa cultura de decadência.
você sabia quando o pecado invade a igreja. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar o mundo e ser luz do mundo. O grande problema é quando a igreja é seduzida, influenciada pelo mundo a ponto de perder sua influência e seus valores. Era isso que estava acontecendo na igreja em Corinto. E eu me pergunto, o que você acha que tem seduzido as igrejas hoje em dia? Receba e ouça a palavra revelada, inspirada de Deus e o seu decreto profético. O apóstolo Paulo denuncia o pecado de incesto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O incesto é condenado pela lei de Deus, Levítico 18:5. O homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, e a igreja de Corinto, em vez de disciplinar o fator, se orgulhava dessa loucura. Ninguém repreendia, ninguém excluía, ninguém disciplinava. Era oba-oba, oba-oba. Não podemos saber, à luz desse texto, se essa mulher ainda estava casada com o pai desse rapaz, ou se já o havia deixado, ou mesmo se era viúva do seu pai. De qualquer maneira, havia um preceito na lei de Moisés, que o homem não podia se deitar com a mulher de seu pai, era sua mãe ou madrastra. Tanto a lei rabínica quanto a lei romana proibiam tais casamentos. Isso era abominável aos olhos de Deus. Preste atenção, o tempo presente do verbo grego possuir, eixo, enfatizava a possessão contínua com essa mulher. Sabe o que é coisa contínua? Direto, semanalmente, todo dia. Possuir exo, contínuo. Relações contínuas, sem parar. Alguns crentes na igreja de Corinto estavam vivendo com marido e mulher sem estarem casados. O incesto violava os próprios princípios do mundo. A imoralidade grega porneia, denunciada pelo apóstolo Paulo, não é apenas o adultério, mas sobretudo o incesto. O apóstolo Paulo recrimina a igreja de Corinto e denuncia o pecado do incesto desse jovem, dizendo que nem os pagãos ousavam cometer tamanha torpeza. O apóstolo Paulo diz que o incesto é condenável não apenas pela lei de Deus, ainda mais pelos princípios do mundo. Nem mesmo a sociedade frouxa e permissiva de Corinto aprovava o pecado de incesto. Nem mesmo a sociedade permissiva e promíscua de Corinto estava acostumada com esse tipo de pecado. Mas sim a igreja em Corinto. Que vergonha, irmãos. Quer saber o motivo que Paulo denuncia quem se atreve a possuir a mulher de seu próprio pai? Chegou o momento, preste atenção, embora o texto não deixa claro isso, mas todos os intérpretes praticamente aceitam o fato de que Paulo
vão estar censurando essa mulher, porque ela não era membro da igreja em Corinto. Ainda era uma pagã, não fazia parte da igreja, mas estava lá, sem se converter. A disciplina eclesiástica não é para o de fora da igreja. A igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não são membros. Disciplina é para os membros da igreja. Ouça o decreto apostólico 1 Coríntios 5,13. O de fora, porém, Deus julgará. Cabe-nos julgar aqueles que estão dentro da igreja, membros da igreja. Você sabia disso? O que o apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios 5,13 é que quando o crente comete pecado, pega contra uma luz maior. O pecado do crente é um pecado mais hipócrita, mais danoso e mais condenável. Quando o crente comete pecado, está pecando contra o conhecimento bíblico. O crente moderno sabe que o pecado é errado, reprovado por Deus e danoso à saúde mental, emocional, espiritual da igreja. Portanto, quando o crente moderno se entrega ao pecado, o julgamento cairá sobre ele com mais severidade. Você sabia? Ouça a atitude errada da igreja em relação ao pecado. Farei uma exposição teológica, peço atenção a lições teológicas. Primeira exposição teológica, fazer concessão ao pecado. Prestem bastante atenção. Duas coisas estão provocando tristeza no apóstolo Paulo. Primeiro é o fato da concessão ao pecado. O membro da igreja chegou ao ponto de cometer um pecado pior que o pecado do mundo. No entanto, a maior tristeza do apóstolo Paulo foi a reação e a atitude da igreja em Corinto com relação ao pecado jovem incestuoso. 1 Coríntios 5,2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem também praticou. Segundo a exposição teológica, não lamentar nem chorar pelo pecado. O grande problema que o apóstolo Paulo viu na igreja em Corinto foi que os crentes, os membros, não lamentaram o grave pecado de incesto cometido por esse jovem. A palavra grega pentel ou penten, lamentar, aqui é a palavra chorar, o choro amargo de um funeral. Vou ler o texto de novo. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, chorar o choro amargo de um funeral. Paulo está dizendo, como vocês choram nos funerais, deveriam chorar pelo pecado dentro da igreja. Irmãos, hoje não tem mais choro na igreja por causa de pecados. Tem calúnia e maledicência, para a vergonha dessas pragas, esse filho do diabo. Esse pecado deveria provocar na igreja uma dor tão aguda e tão forte quanto a dor que enfrenta na hora de um luto. Alguns desmaiam, choram
e ficam um ano inteiro depressivos. Porém, em vez de chorar, a igreja de Corinto estava ensoberbecida, cheia de orgulho, vaidade. A igreja de Corinto se avaliava e dava nota máxima a si mesma. A igreja de Corinto julgava-se uma igreja de mente aberta, tinha todos os dons, muito dinheiro. E lá as pessoas tinham plena liberdade e nenhuma espécie de restrição. A igreja de Corinto tinha um lema: nada de imposições, nada de regras, nada de princípios e nada de fiscalizar a vida alheia. É assim que acontece nas igrejas modernas hoje. Não mudou nada. Há alguns crentes modernos, hoje alguns crentes modernos choram nos funerais. Eu vejo isso. Mas não derramam nenhuma lágrima pelos escândalos, estragos que o pecado faz na igreja que são membros. Cuidado com o pecado, ele mata lentamente. O apóstolo Paulo, em suas cartas, em suas epístolas, recorrentemente repreendeu as igrejas locais sobre imoralidade sexual, partidarismo, idolatria, feitiçaria, ganância, avareza, maledicência, orgias, embriaguez, legalismo, preguiça, ociosidade, vício de fala, voltar ao novo homem, a Cristo, a conversão, a santificação, tudo isso falou para crentes de igrejas. Terceira exposição teológica: ficar ensoberbecido pelo pecado. O que estava acontecendo é que a igreja de Corinto não apenas tolerava o pecado, mas estava vaidosa por causa dele. Paulo reprova a igreja de Corinto dizendo: não é boa a vossa jactância. 1 Coríntios 5:6. Que coisa estranha nessa igreja. Ela, a igreja em Corinto, não estava neutra, indiferente em relação ao pecado, mas ensoberbecido e jactanciando-se disso. A nossa sociedade, de modo semelhante à de Corinto, não tolera absolutos. Cada um quer viver a própria vida. Cada um é dono de suas decisões. Cada um faz suas escolhas. O mundo é plural. Nesse mundo a disciplina está cada vez mais difícil. Ninguém quer disciplina. Você, preste atenção. O pastor chama a atenção de um membro faltoso da igreja e ele diz: o membro faltoso, eu não quero que ninguém me incomode. Sou dono da minha vida, pastor, e não permito que ninguém interfira nas minhas escolhas. Se você, pastor, não está satisfeito como está aqui, eu vou para outra igreja. Isso aconteceu comigo várias e várias vezes. E o pior, lá na outra igreja, esse mesmo faltoso, pecador, é aplaudido. Joga até bomba para cima. O Manu que está chegando. Sem saber o motivo que saiu de uma. Não tem mais ética. Acabou a ética. Quarto lugar, não aplicar disciplina. O apóstolo Paulo mostra à igreja de Corinto que a concessão ao pecado é uma atitude errada. Em vez de estarem chorando e lamentando pelo pecado, a igreja de Corinto estava ensoberbecida por causa da atitude errada da igreja. Ela deixou de aplicar a disciplina ao faltoso. Paulo fala:
e não chegastes a lamentar, para que vos tirar do vosso meio quem trágico praticou. Isso é sério, irmão. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. Ouça agora o perigo do pecado na igreja. Versículo 6 de 1 Coríntios 5. A contaminação interna, 1 Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. O apóstolo Paulo usa aqui a figura do fermento. Um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar toda a massa e fazer toda a massa crescer. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. A tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito de fermento. Assim como o fermento, o pecado vai penetrando, se enraizando, se infiltrando, influenciando e contaminando toda a massa. Se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado vai contaminar e fermentar toda a igreja. O apóstolo Paulo diz que o pecado é sobremaneira maligno e pode contaminar toda a massa, toda a igreja. Segunda consequência da tolerância do pecado, o enfraquecimento externo. Versículo 7 de 1 Coríntios 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Prestem bastante atenção. Aqueles irmãos da igreja de Corinto eram massa sem fermento. Portanto, deviam lançar fora o velho fermento que ameaçava a comunidade. Quer saber a razão pela qual a igreja de Corinto deveria jogar fora o velho fermento? Quando a igreja tolera o pecado, ela perde santidade, autoridade e poder. O pecado destrói o testemunho da igreja. Olha, ficamos por um fio aqui nesse ministério por causa do pecado. Um fio por causa do pecado. Pequenos antigos. Pecado. Vamos aí tratar esse pecado por claro fora. Paulo é enfático. Versículo 13. Onde fora, porém, Deus o julgará. Expulsai, pois, de vós o malfeitor. Esse caso aqui é um caso de excomunhão, de tirar fora da membresia da igreja e não fazer concessão. Ouça o que Jesus falou nesse sentido. Mateus 18, 17, palavra de Jesus Cristo. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se não recusar ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano. Aqui vemos os passos da disciplina na igreja. O confronto pessoal, o confronto por intermédio de duas testemunhas e o confronto coletivo por toda a igreja. Porém, se o faltoso não se arrepender, deve ser considerado gentil, publicano, ou seja, deve ser tirado da comunidade da igreja. Esse é o processo da disciplina bíblica revelado, ensinado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Preste bastante atenção. A disciplina é um ato coletivo. Versículo 3, 4 e 5 de 1 Coríntios 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesses presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós
e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. A disciplina não pode ser apenas um ato da liderança, mas de toda a igreja reunida em assembleia. Se os membros da igreja não referendar a disciplina, ela gera mais doença do que cura. E por falta de Bíblia, de coragem, de pastores e líderes, tem igrejas morrendo por causa do pecado. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo. A igreja, ao se reunir para disciplinar um crente faltoso, deve estar reunida em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo. Aqui, muitos saíram sem estar reunidos com toda a igreja, claro, fora da coletividade. Covardes. Agora, é dentro da ambiência da igreja que a disciplina bíblica é aplicada. Agora, imaginem se o apóstolo Paulo desse uma ordem para disciplinar esse membro faltoso e a igreja dissesse que ele não deveria ser disciplinado. Imagine se os membros da igreja de Corinto começassem a dizer que o apóstolo Paulo estava errado e que não podiam apoiá-lo nesse propósito. O que aconteceria na igreja de Corinto? Certamente o crente faltoso não se humilharia e toda a igreja seria contaminada pelo fermento do seu pecado. É importante entender esse princípio da coletividade na aplicação da disciplina. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo e com toda a igreja reunida. Quando um crente, membro de igreja, não quer participar da igreja para poder sair, são medrosos, não querem ser apanhados em flagrante coletivamente. Aqui aconteceu e também várias igrejas acontecem esse pecado maligno. Finalizando, concluindo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus e à disciplina bíblica. O crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação expositiva da palavra de Deus. A pregação é o principal instrumento a produzir crescimento saudável na igreja. O apóstolo Pedro, em Atos 3, fuzilou os seus ouvintes. Rima do mendigo? O mendigo pediu uma esmola, recebeu 2 pernas. O apóstolo Pedro, em Atos 3, fuzilou seus ouvintes, os israelitas, com palavras contundentes. Pedro acusou os israelitas de trair e negar Jesus Cristo perante o governador romano. Pedro acusou os israelitas de negar o santo e o justo e preferir Barrabás, o homicida, a Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo Pedro culpou os israelitas de matar o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então a mensagem do apóstolo Pedro foi cortante, com uma espada afiada de 2 gumes. Pregação é assim. O agir de Deus é o agir de Israel, se contrapõe lance por lance, que se dá no dia de hoje.
Deus glorifica Jesus, eles o entregam. Deus coloca o santo e o justo no meio deles. Eles o negam, em troca, pede a absolvição de um homicida. Deus lhes concede o autor da vida, eles o matam. Eles matam Jesus, porém Deus ressuscita dos mortos. Pedro não poupa seus ouvintes, antes mostra-lhe sua culpa extrema. Pedro não pregou para agradar a audiência, mas para levá-la ao arrependimento. Pedro não era um arauto da conveniência, mas um embaixador de Deus. A intenção do apóstolo Pedro não era arrancar aplauso dos homens, mas acicá-los, acicatá-los com o aguilhão da verdade. O Calvário pode ter sido outra palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que ora. A igreja de Jerusalém possuía boa teologia da oração. Oravam até da tarde, hora nona, oravam sobre perseguição, oravam quando Pedro estava preso, eles oravam. Então nós aqui, irmãos, vamos ficar conectados à oração. Vamos orar por esse ministério, vamos orar pela salvação de almas, vamos orar pelo crescimento em qualidade na presença de Jesus. Vamos orar e orar, e vamos ouvir pregações e pregações. Ainda mais, vamos exercer a disciplina bíblica. Cuidado com murmurações, calúnias, difamações, contendas, partidos dentro de igreja. Não fale mal de sua igreja. Fale bem da sua igreja. Glorifica a Deus na sua igreja. Não olhe para o pasto do outro. Olhe para o teu pasto. Veja no seu pasto aqui Jesus trabalhando, o Espírito Santo falando. Aí você vai crescer. Vai crescer juntos para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.